Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, bem-vindo a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional e vamos fazer uma breve aula sobre capacitores, principalmente para o pessoal do ensino médio, Fundamental 2 nas fases iniciais, ok? E provas Enem, tá joia? Então vamos lá para a gente recuperar aqui, como vocês estão vendo, nós temos aqui uma representação animada, por computador, de um capacitor, onde nós temos aqui uma bateria de 1,5 volts, nós temos o condutor ligado a um capacitor de placas paralelas. Tá? Nós vamos estudar o capacitor de placas paralelas porque é o que mais cai nas nossas provas, ou nas provas de certificação, ou Enem. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é um capacitor? O capacitor é um pequeno dispositivo, isso qualquer aparelho eletrônico possui uma infinidade desses micro dispositivos chamados capacitores, que nada mais é o que um acumulador de carga. Tá? Para que a gente possa compreender, eu tenho aqui a minha bateria, que gera uma diferença de potencial em volts, lembro dos nossos estudos, que estabelece uma corrente através do meu condutor. E percebam que eu tenho aqui duas placas paralelas numa determinada dimensão. Tá joia? Também percebam que um dos lados está positivo e o outro lado negativo, em respeito até as conexões com a bateria, onde eu tenho um polo negativo e um polo positivo na bateria. Então, no conceito, um capacitor acumula energia sob a forma de campo elétrico. Lembra-se, campo elétrico é uma região que está no entorno de uma carga, seja ela positiva ou negativa. Então é algo que nós não vemos, mas só podemos perceber quando trazemos uma carga de prova próximo a uma outra carga carregada positivo ou negativo, onde você identifica a presença de campo elétrico. Por que você percebe a presença do campo elétrico? Porque o campo elétrico permite estabelecer a força de atração ou repulsão entre cargas. Isto é, quando é positivo com positivo ou negativo com negativo, elas estão se repelindo, ou quando é positivo com negativo, elas estão se atraindo. Então o campo elétrico permite você identificar essas forças de atração ou repulsão. Então o que acontece aqui, se a gente tivesse uma lupa e pudesse olhar lá a nível de átomos e elétrons, onde nós temos aqui na placa de baixo, temos aqui um acúmulo de cargas negativas. Estamos vendo aqui. As cargas negativas se acumulam aqui e vai empilhando cargas negativas. O que acontece é que o efeito disso... Claro, essas placas estão muito próximas, pessoal. Elas estão extremamente próximas, mas não se encostam. Se eu tenho um acúmulo de cargas negativas nessa placa, você concorda comigo que por repulsão ela vai empurrar as cargas negativas da placa superior, ao mesmo tempo que vai atrair as cargas positivas para a região dessa área aqui representada pela placa. Então vocês perceberam que eu tenho aqui o estabelecimento de acúmulo de cargas. Por isso falamos que o capacitor é um dispositivo que acumula carga no formato ou em função de um campo elétrico. E um exemplo bem prático disso, por exemplo, é fácil, é a questão de um flash de uma câmera fotográfica, onde você tem a bateria da câmera, ela carrega um capacitor que descarrega imediatamente para acender o flash da lâmpada, da lâmpada que está no dispositivo do flash, e faz uma descarga instantânea,
E aí tem aquele brilho espontâneo e rápido. Outro exemplo de um uso de capacitor é o desfibrilador, né? Onde há uma carga, né, de energia num capacitor mais robusto e é descarregado instantaneamente, né, para fazer o coração da pessoa recuperar o batimento. Então são dois exemplos basicamente, né? Mas voltando, então temos o acúmulo de carga aqui, né? Temos o acúmulo de carga nesse dispositivo chamado capacitor, que para nosso estudo é um capacitor de placas paralelas. Essas placas estão muito próximas, mas não se encostam. Inclusive, né, nesse meio, apesar de não estar representado aqui, né, para efeito de vocês poderem visualizar melhor, existe um material chamado material dielétrico. O que é um material dielétrico? É um isolante, né? Existe uma camada de isolante aqui, que pode ser um vidro, uma cerâmica ou um polímero isolante. Tá joia? Então, a constituição física de um capacitor são duas placas, um isolante aqui no entremeio, né? E na outra placa, né, onde estão acumuladas particularmente cargas positivas de um lado, negativas de outro. Beleza? Até aqui, pessoal? Então, reforçando, para os nossos testes, para as nossas avaliações, estamos estudando capacitores de placas paralelas com dielétrico entre elas. Tranquilo? Então, pessoal, capacitor ele tem a capacidade de armazenar uma quantidade de energia elétrica. Tá? Esse é o objetivo do capacitor. Tranquilo? Então vamos lá, a parte que agora que envolve você olhar e identificar fórmulas e eventualmente fazer contas, tá? Que faz parte da resolução dos exercícios, é claro. Então vamos colocar aqui a fórmula de capacitância. Tá? Então capacitância, pessoal, vou colocar aqui nesse pontinho aqui. Ó. A capacitância representada pela letra C, ela é igual a carga, vou escrever da melhor maneira possível aqui, pela diferença de potencial. Significa que capacitância do meu capacitor, né, essa capacitância representa a quantidade de energia que ele pode acumular em função das suas dimensões. Tá? E como é que eu meço isso? Né? Eu divido a quantidade de carga que o meu sistema está submetido, dividido pela diferença de potencial. Nunca deixar de ter atenção que a carga é em coulomb por volts. Porque DDP, U ou volts, né? Temos a unidade física V para volts e para carga coulomb. Beleza? Então, se eventualmente eu preciso descobrir a carga do meu sistema e eu tenho a capacitância e a tensão da minha bateria, né, aqui representada pela pilha, é meramente uma inversão algébrica. Né? Então, eu tenho que Q seria igual a C, que é a capacitância, vezes U. Perfeito, ficou aqui melhor, né? Então, a carga seria capacitância vezes U em volts. E aqui, capacitância, importantíssimo, cuja unidade, então vou escrever aqui, ó, unidade, vou botar UN. Seria o quê? A unidade da capacitância, né, igual F, de Farad. Então, vamos representar sempre a unidade física de capacitância em Farad. Beleza? Então, fique em mente dessa equação fundamental da capacitância. O que essa equação nos proporciona? Que identificamos a quantidade de energia, né, que é armazenada, né, ou a quantidade de carga que é armazenada
em função desse capacitor, está submetido a uma DDP. Por isso, quantidade de carga dividido pela tensão, né, ou DDP do meu sistema. Beleza? Então vamos ver aqui a próxima fórmula, senhores, que é a dependência geométrica de um dielétrico, né? Conforme eu disse, estamos estudando, né, um capacitor de placas paralelas. E percebemos que cada uma delas, né, tem a sua respectiva dimensão. Então, qual é a fórmula da capacitância? Estamos ainda uma outra maneira de identificarmos a capacitância do meu sistema, né, do meu dispositivo aqui desenhado, tá? Que está sobre uma tensão de 1,5 volts. Então, qual que é a fórmula associada a isso? Seria uma constante, né, de permissividade elétrica, tá? Representada por essa letrinha E, que multiplica, né, a área do meu capacitor dividido pela distância. Agora, o que é isso, né? Essa aqui, essa letrinha aqui, E, né? Tentando melhorar aqui um pouquinho, é chamado de permissividade elétrica do meio, né? O meio, pessoal, lembra quando eu comentei que existe um dielétrico no meu capacitor, né? Existe uma camada aqui que separa duas placas, que é chamado de dielétrico. O que é um dielétrico? Dielétrico é um isolante, né? É um isolante elétrico que existe aqui. Cada material que vem especificado no seu exercício vai ter uma permissividade particular para aquele material. Então, certamente e com certeza, né, o exercício vai dar essa informação. Área. A área é a área dada pela placa do capacitor. Ambas têm o mesmo tamanho. Então, eu facilmente calculo, né, em função das dimensões que forem informadas no exercício, calculo a área do meu capacitor. Dividido pela distância. Essa distância, pessoal, é a distância entre as placas, né? Então, o D ele está representado aqui, ó. A distância entre as duas placas. Tá joia? Então, eu posso também calcular a capacitância do meu dispositivo capacitor multiplicando, né, sendo igual a permissividade elétrica do isolante que está aqui entre as placas, que multiplica a área dividido pela distância entre as placas. Então significa que quanto menor for esta distância, maior é a capacitância. Da mesma forma, né, por ser inversamente proporcional, quanto maior essa distância, né, menor será a capacitância. Se eu tirar uma relação com a área, vocês percebam que por ser diretamente proporcional, quanto maior a área, né, representada aqui pelas placas, maior será a capacitância. Quanto menor esta área, menor a capacitância. Tá claro até aqui? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício e vocês vão perceber isso de uma forma bem mais tranquila. Tá joia? Então vamos por partes. Então temos já as duas principais fórmulas, né, onde a gente verifica o valor da capacitância, né? Capacitância é a capacidade daquele dispositivo de acumular energia quando está submetido a uma determinada tensão elétrica, ou submetido a uma determinada DDP, ou submetido a uma determinada voltagem. Aqui representada pela nossa pilha, né, que está aqui, ó. Que está aqui a nossa pilha, que no caso 1,5 volts. Beleza? Beleza. Então vamos lá, senhores. Vamos continuar aqui. O que é vamos aqui para a última parte, né, que é a energia potencial elétrica. Vou representar aqui pela letra E, potencial elétrica, EPE. Tá joia? O que é a energia potencial elétrica? Tá vendo esse gráfico aqui? Ó, mostra a energia armazenada em joules, né? A gente precisa lembrar também que energia sempre a sua unidade em joules. Tá bom? Então, a energia armazenada. Lembra quando eu falei do exemplo do flash, né?
o flash de uma câmera, né? Você, ao submeter aquele capacitor do dispositivo lá do flash a uma determinada DDP, ele vai acumular energia. Essa energia acumulada, que é esta energia potencial elétrica disponível no momento que você for fazer uso do capacitor, né? E como é que eu represento, né? Como que isso vai estar disponível para você calcular? Normalmente, né, nós vamos ter um gráfico que mostra, né, aqui, ó, a carga do meu capacitor, né, por tensão, U. Tá? Pode ser que algumas literaturas venha escrito V de volts, né, ou escrito DDP, tudo bem? Mas normalmente representado pela letra U. Vocês vão perceber, né, até por uma questão matemática, né, não é nem física aqui, é que não desenhei muito bem, pessoal. Vou tentar representar melhor aqui. Vamos tentar representar melhor aqui um gráfico. Mas aqui seria uma reta, tá? Faz de conta que isso aqui é uma reta. Tá? Então é uma equação de uma reta, até porque a gente vê aqui, ó, CQ dividido por U, né, é a equação de uma reta. Então isso aqui é representado numa reta. Então se eu for calcular a energia potencial elétrica do meu capacitor, vocês concordam comigo que eu tenho aqui, se eu for buscar um ponto qualquer desta minha reta, né, por exemplo aqui, versus a origem, percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então a minha energia potencial elétrica, né, que será em joules, é a área deste triângulo retângulo. Qual que é a fórmula de cálculo de área, senhores? Base, QQ, vezes a altura, que é U, dividido por 2. Então, se eu desejo saber qual é a energia potencial elétrica do meu capacitor, e o gráfico foi apresentado carga, né, por U, ou tensão elétrica, ou DDP do meu sistema, basta eu calcular a área do triângulo retângulo, que é dado pela fórmula, né, base vezes altura sobre 2. Jamais se esquecer que o resultado é um valor numérico em joules, que é a medida ou unidade de energia. Representado aqui no meu gráfico, né, por esse símbolo aqui. Ó. Símbolo não, né, essa disposição de energia armazenada para esse exemplo aqui. Ó, né. Tá vendo? Tem até os valores numéricos. Né, tá vendo? Nunca se esquecer também que a unidade física de capacitor, Farad. Então, pessoal, essas fórmulas que nós vimos são as principais que eventualmente nós vamos usar para fazer exercícios. Tá? Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouco. Tá bom? Mas é importante vocês compreenderem o conceito do que é um capacitor, né? Que é o acúmulo de cargas, né, através da presença de um campo elétrico. Beleza? Então, esse capacitor ele vai ter uma determinada dimensão e essa dimensão dele pode fazer com que a capacitância do mesmo varie ou não. Beleza? Não se esqueçam também, DDP, né, que é um conceito importante, tá? A gente tem que ficar atento que para eu ter corrente no meu sistema, né, para que se estabeleçam as cargas do meu capacitor, eu preciso ter estabelecido uma diferença de potencial, né, que é a quantidade de energia necessária para que eu possa ter um trânsito de elétrons livres no meu circuito. Beleza? Então, pessoal, um minutinho e a gente já vai fazer um exercício de aplicação. Então, pessoal, voltando, vamos lá. Vamos fazer esse exercício extremamente simples, tá? Eu vou usar o meu próprio circuito aqui apresentado. Só que a tensão da bateria
12 volts e não 1,5, ok? Então, 12 volts é a tensão da bateria aplicado ao meu capacitor. Então, vou até tirar esse multímetro daqui, tá joia? Então, nós temos 12 volts aplicado às placas do capacitor. O exercício também me dá a capacitância do meu dispositivo, ok? Desse dispositivo aqui que é o capacitor, que é 6 microfarad. Então, pessoal, mais uma vez, temos que lembrar de ordem de grandeza. C igual a 6 que multiplica 10. Quanto, senhores? Menos 6 farad. Porque micro, 10 a menos 6. Então, a letrinha grega aqui é representando 10 a menos 6. Então, o meu capacitor tem 6 vezes 10 a menos 6 farad. Joia? Então, a primeira pergunta que ele faz, vou colocar aqui, ó, seria: qual é a carga submetida ao meu dispositivo capacitor? Então, eu coloquei aqui já umas formulinhas para nos ajudar. Joia? E vocês vão ter que também estudar, fazer exercícios e lembrar. Então, qual é a carga? Carga Q é igual a C que multiplica U, que é a tensão ao qual meu capacitor foi submetido. Então, Q igual a capacitor 6 vezes 10 menos 6 que multiplica 12 volts. Logo, a minha carga igual 2, 7 vezes 10 a 10 a menos 6 coulomb. Vou escrever melhor ali o 7, porque ficou muito feio aqui. Vamos tirar isso aqui. 72. 72 vezes 10 a menos 6 coulomb, senhores. Essa é a carga que está submetida ao meu capacitor. A segunda pergunta, ele pergunta qual é a energia acumulada no meu capacitor. Essa energia é aquela quando eu faço o uso do flash, que é o que dá o estalo da luz e aquele brilho espontâneo. Beleza? Então vamos lá. A energia, lembra da nossa fórmula, que é a área do triângulo retângulo associada ao gráfico, né? Então é a carga que multiplica a tensão U dividido por 2. Então eu tenho que a energia potencial elétrica acumulada vai ser a carga que eu acabei de calcular, 72 vezes 10 a menos 6, que multiplica 12 volts dividido por 2. Tenho que a energia potencial elétrica associada ao meu sistema 4,32 vezes 10 a menos 4 joules. Jamais se esquecer, pessoal. Energia possui a sua unidade física em joules. Tá joia? Se porventura o exercício
estivesse também me pedindo qual é o valor da DDP, né, ou da tensão nos terminais do capacitor, esta tensão é a mesma fornecida pela bateria, 12 volts. Porque lembrem que o capacitor ele acumula cargas, né, segundo um campo elétrico ao qual ele é submetido. Então, se eu pegar um multímetro e colocasse nos terminais aqui do capacitor, seria os mesmos 12 volts da bateria. Beleza, pessoal? Tentem refazer esse exercício, né? Revejam a matéria, tá? Para que vocês possam fazer e entender como que eu aplico cada uma dessas fórmulas. Então, qualquer dúvida, deixe um comentário, né? E subscreva no nosso canal. Obrigado pelo momento e até a próxima aula.